Prezados irmãos, sejam bem-vindos ao canal da Psicografia para mais um Evangelho no Lar Sementes. O Evangelho no Lar Sementes surgiu com a intenção de semear essas sementes aí por toda parte, principalmente no seu coração, para que mais tarde venha florescer a luz do Evangelho no Cristo. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, pedir permissão aos mensageiros de luz e abraçar com fé todos esses irmãos que buscam a nossa sintonia para receber um pouquinho desse amor pelo próximo, dessas energias salutares, dessas preces que enviamos diariamente para todos os irmãos necessitados. Que Deus nos proteja. Essa semana nós estamos falando sobre a família, sobre os laços de família, sobre o capítulo 14. E hoje eu vou trazer aqui um artigo um pouco diferente, né? A gente vai pular um pouquinho essas lições do Evangelho e vamos comentar a escolha com quem se reencarnar. Então, quando se fala em reencarnação, em família, laços de amor, laços de esperanças, laços de paz, a gente volta e reporta aí a nossa família. Antes de encarnar, todos nós obrigatoriamente escolhemos nossos pais e irmãos. É uma pergunta. Ou podemos nascer em uma família com integrantes com os quais nunca convivemos em vida alguma. Veja bem, são perguntas que muita gente, ao longo do tempo, também fazem para a gente aqui, nós que estamos aqui trazendo o Evangelho para vocês, que qualquer um outro dia, mesmo que vocês não assistam, no dia que ele acontece, mas pode acontecer no outro momento, porque fica gravado aí no YouTube, e você pode acessar nossa plataforma, nossa playlist das Sementes do Evangelho e assistir normalmente. E aqui vamos ver a resposta. A reencarnação é um processo complexo. Suas variáveis decorrem do nível espiritual de cada um, levando em conta as necessidades de aprendizagem não só do espírito que volta, mas também das pessoas com as quais ele irá conviver nesse período. Quando o espírito possui mais conhecimento, pode ajudar a programar sua próxima encarnação, mas sempre com a supervisão dos espíritos superiores. Olha que interessante, né? A reencarnação é um processo complexo, com certeza. Tão complexo que antes de formar uma família na Terra, se você já estudou lá ou leu, ou até mesmo pegou uma sinopse do livro Missionários da Luz, né, e deu uma lida lá no capítulo que fala sobre a reencarnação, você vai entender como funciona esse processo no mundo espiritual. Lá no mundo espiritual, somos convidados por Deus, nosso Pai, a nos reunirmos, né, para fazer várias reuniões, para que, ao retornar para a Terra, como reencarnantes, para montar a sua família, né, para que a gente possa montar a nossa família, a gente já vem sabendo, né, que vamos reencontrar com aquelas pessoas, que alguns serão filhos, pais, irmãos, avós, tios, a família está ali, né, pronta e preparada quando houve aquela reunião lá no mundo espiritual. E aí você diz, Nancy, por que é um processo complexo? Porque envolve simpatias, antipatias, envolve o bem e o mal, envolve amor, amizade, amigos e inimigos. Então, tudo isso está ali inserido no seio da família. E é algo que a gente precisa refletir diariamente para saber se você não está, né, agindo de forma equivocada quando se fala em reencarnação. No Evangelho segundo o Espiritismo tem toda essa resposta, né, sobre reencarnação, sobre os laços de família que eu venho falando aqui, mas hoje eu trouxe um artigo um pouco diferente para que possamos refletir durante essa semana toda, hoje sexta-feira, de fazer um balanço dessa reflexão dos laços de família. E vamos continuar falando um pouco sobre essa questão dos laços de família, quando algumas vezes ele pretende desenvolver algum lado que
seu que esteja dificultando o seu progresso. Às vezes, esse irmão que reencarnou, ele mesmo dificulta essa evolução espiritual, por não aceitar estudar, não aceitar evoluir, não aceitar aquela família. Tem um monte de detalhes, mas você vai observando, principalmente quando a gente está falando sobre o assunto aqui. Então, lhe é facultado reencarnar no meio de pessoas com as quais nunca tenha se relacionado antes. Pessoas totalmente diferentes daquilo que ele deve ter vivenciado numa outra existência. E daí ele diz assim: eu estou me sentindo na minha casa como se fosse um peixe fora d'água. É assim que a gente fala, né? A fim de trocar conhecimento. Ao reencarnar, o espírito sabe que esquecerá do passado e sente-se inseguro com isso. Natural que queira ter como pais, pessoas amigas de outras vidas, figura nas quais confia, mas é bom saber que isso só será possível se elas aceitarem a responsabilidade e se essa união favorecer o progresso. Viu aí? Então, de todo jeito, você vai ter que buscar essa evolução, aceitar aquelas dificuldades que você vai passar no seio daquela família, unido por aqueles laços, né? Então, você vai compreendendo devagar. Isso não acontece de uma hora para outra, tá, gente? Principalmente esse processo de simpatia, antipatia, né? De amor, de amizade, de amor pelo próximo, de abraçar, de dizer que é meu amor, né? De mãe, pai, filho, irmão. Tudo isso, né? Tem o seu momento adequado para acontecer. E aqui, veja bem, reencarnar com pessoas com as quais o espírito tem afinidade é sempre muito bom, porque nós estamos em família e parece que tudo que a gente fala todo mundo entende, né? Todos concordam, então é tudo muito fácil, né? Vamos continuar. Tal oportunidade não é concedida a espírito que tenha prejudicado pessoas ou criado inimizades em outras vidas. Em casos assim, a reencarnação é compulsória e quase sempre lhe terá de conviver na mesma família, exatamente em meio às pessoas com as quais se desentendeu. Às vezes você nem quer reencarnar no seio daquela família. E daí o que acontece? Você vem numa reencarnação compulsória com aquela família que você detestou, que você teve problema, mas que você precisa reajustar com eles, né? E você vai ter que vir nessa reencarnação compulsória. Olha, eu não conheço, não tenho conhecimento de nenhuma reencarnação compulsória, mas se olharmos para dentro de nós, no seio da nossa família, nós vamos encontrar muitas reencarnações compulsórias, né, por todo o planeta Terra. É uma chance que a vida oferece para que ele conheça um pouco melhor seus desafetos, veja bem, e modifique sua maneira de se relacionar com eles. Então, os laços de parentesco servem, a princípio, para suavizar o confronto. A mesma oportunidade é dada aos espíritos que, apesar de terem feito muitos inimigos no passado, se arrependem. Então, às vezes, aquele espírito que fez muito, prejudicou muitas pessoas, até mesmo da família, em outra encarnação, né? Eles se arrependem e pedem para reencarnar no seio daquela família novamente numa outra oportunidade para zelar por eles. A exemplo disso são aquelas pessoas tidas como rapaz velho, né? Aquelas moças que trabalhavam na casa são levadas, né? Desde criança para morar com aquela família. Elas não formam família, elas não buscam estudar, elas cuidam o tempo todo daquela família e às vezes até desencarnam naquela família depois de ter cuidado de todas as pessoas. Isso também acontece, tá? Sentem remorso e necessidade de reparar seus erros. É nessa hora, quando você é esclarecido no mundo espiritual, que você deseja, né, evoluir, melhorar para retornar, para reparar os seus erros com aquela família, tá? Aí recebem a chance de programar, com auxílio dos mentores, a reencarnação junto dos seus inimigos. Portanto, há ainda no astral um trabalho de aproximação entre eles, feito pelos espíritos superiores para que se entendam e coordenam em se relacionar de novo na Terra. Então, nesse momento, existe lá a espiritualidade superior, os espíritos iluminados,
né? Onde somos tutelados no mundo espiritual, são eles que cuidam de nós e que buscam a melhor maneira de reajustar todos nós para que possamos nos reunirmos novamente e quitar essas arestas, essas coisas que ficaram por fazer, principalmente essas provas mais difíceis, né, no seio dessa família. Em certos casos, a rejeição energética da futura mãe é tão grande que acaba se tornando uma gravidez de risco, que não chega a bom termo, sendo necessárias várias tentativas. Nesse caso, atuam também as energias do espírito reencarnante, que, embora queira aproximar-se daquelas pessoas, reage instintivamente ao contato energético que se torna insuportável para ele. São aqueles casos das pessoas que tentam a gravidez e sempre que começa, né, ao primeiro mês, às vezes ao primeiro mês, segundo mês, na terceiro mês em diante, começa a sentir muitos incômodos, às vezes acontece um aborto espontâneo e esse espírito não consegue evoluir para reencarnar na Terra. Isso acontece muito, tá, gente? Pode acontecer que as pessoas com as quais o espírito se desentendeu no passado já tenham perdoado. E aí eles estão livres, podem seguir adiante sem precisar recebê-lo na família. Eles podem reencarnar numa outra família, podem escolher. Numa situação assim, pode reencarnar em meio a desconhecidos que precisam de ajuda. Ao ajudá-las, ele irá se libertar do remorso. Então, quantas pessoas, né, reencarnam no meio de famílias que você desconhece, que você não conhece aquela família, às vezes você não tem tanta afinidade, mas você veio com a intenção com a intenção de ajudar. E mesmo não sendo uma pessoa nem boa e nem ruim, você é sempre aquela pessoa que alguém procura ali para ajudar naquele momento de dificuldade, tá? Quando o espírito progride, a noção da própria maldade lhe faz mal. Só poderá seguir adiante se conseguir livrar-se dela, pois ninguém é vítima. Todos somos responsáveis pelas nossas escolhas. O respeito às leis cósmicas é fundamental para que o nosso espírito prossiga na conquista do bem. Agir com inteligência é evitar sofrimento. É um artigo da dona Zíbia Gaspareto, né, publicado no seu blog, que eu fiz questão de trazer aqui hoje para exemplificar nesses laços de família, de reencarnação que a gente passa e que muitas vezes a gente não entende. E quando a gente chega aqui no capítulo 12, amai vossos inimigos, né? Que a gente precisa pagar o mal com o bem, amar esses inimigos, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito com você, com amor, com tolerância, com alegria. Aí você diz, meu Deus, como é difícil tolerar a família, tolerar os amigos. Mas é isso, gente. E essas reflexões hoje, né, a gente vai lembrar que tudo isso faz parte da nossa evolução na Terra, né? A vida, meus irmãos, na verdade, é uma série de momentos. Momentos que você passa bons ou ruins. E esses momentos você passa com a sua família, com os amigos, você passa também no trabalho, no trânsito, na vida social. Então, há de se notar que não somente a família de sangue, mas a família ali pelo qual você está inserido, não somente que seja familiares ligados à sua reencarnação, mas existe uma família de um modo geral, uma família universal que Deus uniu como sendo todos irmãos irmãos, sendo filho de Deus. Então, nesse momento, nós vamos lembrar que os nossos pensamentos, as nossas atitudes, né, o movimento de ir e vir, né, esse deslocamento que você tem entre a sua casa, o trabalho, os amigos, tudo isso envolve, né, essa questão dos laços de família, da aceitação e de tudo aquilo de bom que você pode proporcionar a você mesmo, né, para livrá-los aí mais tarde até mesmo de uma reencarnação compulsória. Às vezes, reencarnando numa família que você não tem simpatia, numa família que você vai ter que lutar muito para continuar ali, vivenciando ao lado deles tantos imprevistos. Com fé e esperança. E o Evangelho do Cristo nos traz, mais uma vez, um pouquinho, né, desses cuidados, né? Porque às vezes a gente apega tanto a matéria, apega tanto aquela pessoa, né? De se notar aí essa questão entre o amor, tem gente que ama demais, que é um amor doentio,
Tem outros que é o ciúme doentio que leva, né, às vezes ao abismo. Então, tudo isso está inserido nessa encarnação desses laços de família, né? Então, hoje, nós estamos trazendo aqui um pouquinho desses laços de família que a gente está estudando essa semana para que possamos refletir um pouco, né? Porque os amigos, os inimigos, todos aqueles estão inseridos ali no seio da nossa família. Então, Jesus, na sua passagem pelo planeta Terra, durante as suas caminhadas por toda parte, nas suas palavras doces, sempre deixava ali fragmentos a tocar profundamente o nosso coração, quando ele dizia: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E é com esse amor, com essa alegria, que eu me despeço desse vídeo, dessa reflexão de hoje sobre a família, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. E fiquem na paz do Mestre Jesus neste dia abençoado. Curte, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais e nos ajude a compartilhando esses vídeos nos seus grupos de estudos, né, nos seus grupos do WhatsApp, para que a gente possa crescer aqui no nosso canal. Muito obrigada pela atenção e carinho.